Boa noite aos amados ouvintes, boa noite aos mensageiros de Cristo. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa noite como mensageiro da parte do Senhor. Privilégio grande de ministrar a palavra de Deus, e você também está tendo com certeza a honra e o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6. Vou ler alguns versículos. Vou ler o versículo 1, vou ler o versículo 22 até o versículo 27 para a nossa meditação, que diz assim: João capítulo 6, versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Verso 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Agora o verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Verso 26, respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que me perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Nós estamos falando aqui de um assunto importantíssimo, que é a fé. A Bíblia diz, e foi citado aqui pelos mensageiros na primeira parte, que sem fé é impossível agradar a Deus. E foi falado aqui sobre a fé que cura e a fé que salva. É importante você ter essas duas fés. É importante todos nós termos essas duas fés. A fé que cura e a fé que salva. É importante você, no momento mais difícil da sua vida, se estiver passando, por exemplo, uma enfermidade, é importante você crer que o milagre pode acontecer. E importante você crer que Jesus é poderoso para fazer o milagre acontecer. Porque nós vimos vários exemplos que foram citados aqui na primeira parte, que Jesus, ele é capaz e é poderoso para fazer milagres acontecer. Mas também é importante você ter a fé que salva. É importante ter os dois, não só a fé que cura, mas também a fé que salva. O nosso co-pastor, o mensageiro Rondinei, ele falou uma frase que o mais importante é a fé que salva. O mais importante é a salvação, porque a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o próprio Cristo aqui, quando ele faz o milagre da transformação de pães e de peixes, ele vai observar que a multidão estava se esforçando e estava procurando ele, e Cristo ele faz uma repreensão para aquelas pessoas. Qual era a repreensão? Aquelas pessoas estavam só preocupadas com a cura, com a fé da cura, e Cristo estava dizendo que elas tinham que se preocupar com a fé da salvação, tinham que se preocupar com a vida eterna. Quando ele fala trabalhar e não pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste para a vida eterna,
Cristo ele não está proibindo, por exemplo, de uma pessoa trabalhar, porque a Bíblia diz que, por exemplo, que o trabalho ele é uma bênção de Deus para nossas vidas. Cristo não está proibindo de ninguém trabalhar. O que Cristo estava aqui repreendendo era que a multidão estava procurando ele só apenas pela uma cura. Mas Cristo ele veio muito mais para curar as pessoas, mas ele veio para salvar. Amém. E eu quero nesse momento, esses minutos que me restam, enfatizar a questão da fé que salva. Porque é importante, é mais importante ter a fé que salva. Por quê? Porque a cura que nós temos que entender que a cura física ela traz uma alegria momentânea, mas a salvação ela é para sempre. Amém. E como o nosso pastor Décio, ele mencionou aqui, que existe a enfermidade física e também existe a doença da alma. E essa doença da alma ela é a mais terrível. Sabe por que ela é a mais terrível? Primeiro, porque essa doença da alma, existe uma doença que se chama pecado. E essa é a doença da alma. E essa doença ela é terrível porque ela separa o homem de Deus. A humanidade está com essa doença. Porque a Bíblia diz, por exemplo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós somos pecadores. E essa enfermidade na alma, no espírito, chamada pecado, ela separa o homem de Deus. Tudo aconteceu no começo. Adão e Eva, o primeiro casal, eles desfrutavam de uma comunhão perfeita com Deus. Mas essa comunhão, ela foi desfeita. Por que foi desfeita? Porque eles pecaram. Porque eles desobedeceram a Deus. E quando desobedeceram, o pecado entrou na vida deles. E eles foram expulsos do jardim do Éden. Expulsos da presença de Deus. Então por isso que essa enfermidade na alma, ela é mais terrível, porque ela separa o homem de Deus. Segundo, ela é terrível porque ela não só separa o homem de Deus, mas ela traz morte espiritual. O apóstolo Paulo ele fala em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Essa morte é uma morte espiritual, causada pela enfermidade espiritual chamada pecado. E essa morte espiritual significa o afastamento da presença de Deus. E muita gente não sabe dessa verdade. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Todos nós estamos na condição de pecado. E Jesus ele veio para curar, para fazer prodígios, para curar a vida física das pessoas, mas principalmente ele veio para trazer a salvação. A primeira mensagem que Cristo pregou em seu ministério foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então é necessário não só se preocupar com o terreno, com o físico, mas é necessário se preocupar com o espiritual. Não é necessário só se preocupar só com a minha cura física, mas é também necessário se preocupar com a nossa vida com Deus. E foi isso que Cristo quis dizer, que nós temos que nos preocupar com a comida que subsiste para a vida eterna. Que comida é essa? É a salvação. E é importante destacar que a fé que traz a salvação, ela precisa ser depositada na pessoa certa. E qual é a pessoa certa para se depositar a fé na salvação? É a pessoa de Jesus Cristo. Lá no livro de João, capítulo 14, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim. Então é importante não só ter fé, mas é importante saber aonde depositar essa fé. Ter fé somente não importa, mas é importante saber aonde é que está demonstrando a fé. A fé que cura está somente em Jesus Cristo. E principalmente a fé que salva, a fé que sara a enfermidade da alma, que dá ao homem a salvação, ela está também somente na pessoa de Jesus Cristo. É só Ele que pode salvar. O apóstolo Pedro, ele disse: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meus ouvintes, é importante você ter fé. É importante você crer que Jesus Cristo, Ele cura, Ele tem poder para curar a tua enfermidade física, tem poder para fazer milagres na tua vida. Creia, tenha fé, mas em Jesus Cristo você pode ter a bênção completa, a cura física e também a cura espiritual com a salvação da tua alma. Se você crer no nome de Jesus Cristo e você confessar Cristo como Senhor e Salvador na tua vida, você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você é pecador e você receber e ter fé nesse Cristo que salva, você vai ter como recompensa a vida eterna. Aí tua vida vai ficar perfeita. Você vai ter a cura física e principalmente você vai ter a tua cura da salvação. E a salvação, ela é para sempre. Quando você partir, você vai estar para sempre com Ele. Porque Cristo disse que eu vim para que tenha a vida eterna. Para finalizar, ele fala aqui, de fato, no verso 40 do capítulo 6, de fato, a verdade de meu Pai, a vontade de meu Pai é que todo o homem que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, creia que Cristo, Ele tem poder para curar as tuas enfermidades físicas, mas Ele tem poder também para curar a tua enfermidade espiritual e lhe dar a vida eterna. Que o Espírito Santo, Ele ilumine seu coração e você possa entender essa palavra, e Deus abençoe sua vida. E eu agradeço a oportunidade, eu passo para o nosso co-pastor, mensageiro Rondinei, em nome de Jesus.